Oi, gente! Nosso livro é A Língua de Eulália, do autor Marcos Wagner. O meu grupo é composto por mim, Bruna, pela Lauane e pela Rebeca. E nós ficamos responsáveis pelo capítulo 12 e 13. Eu vou explicar para vocês, então, o capítulo 1, que tem como título Que Coisa Mais Esdrúxula, contração das proparoxítonas em paroxítonas. Vamos começar relembrando o que é paroxítona e o que é proparoxítona. Bem, as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima, como aquelas que estão ali no exemplo: fábrica, elétrico e máquina. Já as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima, como sótão, órfão e caráter. Bem, após relembrarmos esses pequenos conceitos, vamos continuar então no nosso estudo. Bem, se nós formos relembrar, o português não padrão, ele praticamente não possui palavras proparoxítonas. Mas por quê? Mas como assim? Será mesmo que nós temos preguiça de pronunciar as palavras proparoxítonas? Vamos compreender melhor através dessa tabela. De um lado, nós temos as palavras no português padrão e na outra nós temos algumas palavras no português padrão. E vamos ler algumas delas para entendermos bem. Olha, nós falamos no português padrão árvore. Já no português não padrão, que é aquele do cotidiano ali, nós falamos, ou melhor, algumas pessoas falam árvore. No português padrão, córrego. E no português não padrão, córgo. Cubículo, cuvículo. Fósforo, fósforo. Glândula, lândra. Música, musga. Sábado, passo. Tábua, sabo. Íbora, briba. Ticket, tique. Podemos ver que parece que as palavras encolheram, né? Mas como assim? Como isso aconteceu? Podemos ver, por exemplo, que a palavra árvore, no português padrão, que era uma palavra proparoxítona, se converteu para o português não padrão em uma palavra paroxítona, como árvore. Agora nós nos perguntamos, por que essas palavras encolheram mesmo? Na verdade, foi que essas palavras acabaram sofrendo algum tipo de encolhimento para então caberem no nosso ritmo natural do português não padrão, que é um ritmo paroxítono, no qual a sílaba tônica é sempre a penúltima. É importante voltarmos um pouquinho para relembrarmos que algumas palavras que foram convertidas do português padrão para o português não padrão, elas acabaram sofrendo também uma transformação em seu significado. Por exemplo, a palavra bibra, né? Ela, em algumas regiões do Nordeste, ela significa aquela lagartinha caseira que nós temos, muitas vezes a gente encontra, né, andando aí pela casa. E a palavra landra também, ali, deixa eu encontrar ali, glândula, lândra. Essa palavra também, nós usamos ela para se referir às amígdalas inflamadas. Ou seja, essas palavras, quando se converteram do português padrão ao português não padrão, também sofreram ali uma transformação no seu significado. Mas esse ritmo paroxítono é exclusivo do português não padrão? Será? Bom, nós poderemos entender um pouquinho estudando a história da língua portuguesa, e ela vai nos ajudar. Bom, nós sabemos que a língua portuguesa é derivada do latim. E nessa tabela nós temos algumas palavras latinas que foram convertidas no português padrão, correto? Vamos ver ali, ó. Ácino, em latim, se converteu para asno, no português padrão. Bárbaro se converteu para bravo. Cálido, em caldo. Coágulo, em coelho. Nossa, quem diria, né? Computo, em dedo. Dígito, em espelho. E a lista segue, né? Nós podemos observar que é, de fato, imenso o número de palavras que eram proparoxítonas no latim e que em português se tornaram paroxítonas. Como vamos pegar outro exemplo ali que nós não lemos.
Miraculo. Miraculo era uma palavra proparoxítona no latim. Aí, quando se converteu para o nosso português padrão, ela se tornou milagre, uma palavra paroxítona. E nós podemos perceber também que algumas transformações foram bem radicais, né? Como nós poderíamos imaginar que computo é dedo? Agora nós nos perguntamos, por que isso aconteceu? Vamos acompanhar aqui os slides. Olha, a língua, ela ficou cada vez mais dinâmica, mais rápida, e este fenômeno, ele aconteceu não só em português, mas também em outras línguas da família, como espanhol e francês, que também são derivadas do latim. Com essa aceleração no ritmo da fala, as vogais que se encontram depois da sílaba tônica foram sendo então pronunciadas cada vez mais fracas, até desaparecerem por completo. Depois, outras transformações aconteceram e aquelas palavras ganharam o aspecto que tem hoje no português. Oi, meu nome é Rebeca e vou falar um pouco sobre o vocabulário erudito e o vocabulário popular. Como vimos anteriormente, as palavras proparoxítonas, elas foram substituídas por palavras paroxítonas, que seriam palavras mais fáceis. As palavras proparoxítonas, elas em sua maioria são palavras sofisticadas. Temos de exemplo a palavra típido, túrgido, índito, ácido, técnico, pútrido e etc. Essas palavras são palavras mais complicadas, mais complexas, que não são muito utilizadas nos diálogos nem nas conversas de hoje em dia. No vocabulário erudito, muitas vezes as palavras latinas dão origem a duas palavras distintas com tempos diferentes. Ela pode dar origem a uma palavra mais nova e uma palavra mais antiga. Por exemplo, a palavra em latim, coágulo, ela dá origem ao vocabulário popular a palavra coalho. E na linguagem erudita, a palavra coágulo. Na linguagem popular, coalho seria, como exemplo, o leite coalha. Já na linguagem erudita, seria o sangue coágula, que seria no exemplo da medicina, que seria utilizado na medicina. As paroxítonas constituem a esmagadora e retumbante maioria das palavras, diz Camões no livro Lusíadas. Por exemplo, as paroxítonas são em maiores números. No texto de Camões, existem 267 palavras proparoxítonas, que seriam classificadas como basicamente 5% do vocabulário do poema. O restante seriam as paroxítonas, pois são mais fáceis de se entender. As proparoxítonas, elas são classificadas como palavras esdrúxulas, que seriam palavras estranhas, esquisitas, fora de comum. Bem, eu fiquei responsável pelo capítulo 13, né, que fala sobre a desnasalização das vogais postônicas, né? E o que seria essa palavra, desnasalização? Qual é o significado dela? O que significa que é a troca, né, de um fonema nasal para um oral. Então, tem esse quadro aqui que mostra algumas palavras em latim e outras em português. E a gente pode perceber que no latim tinha o N, né, que no caso aqui é abdômen. Aí no português a gente já não vê o N no final, né? Então a gente vai percebendo que várias palavras elas foram perdendo o N. Então assim, o porquê que esse N, né, desapareceu no final? É porque existe a tendência, né, essa tendência de eliminar a nasalidade das vogais. Então assim, com o tempo essas palavras do latim passaram para o português sem o N. E a gente vê que no português, né, ele conservou também, de algumas palavras, o M, né? E como está escrito aqui, talvez isso tenha sido pela alta frequência do uso dessas palavras na norma padrão e tudo mais. E as outras palavras do quadro, no caso, elas foram menos usadas e tudo mais frequentemente. E aí acabaram sendo, pela regra da desanalização, elas foram, no caso, apanhadas, né? Então, a gente deve reconhecer que
quem diz, por exemplo, onte, homem, garagem, que fala bobagem, ou não usando, no caso, o M no final, não significa que está errado, né? Não significa necessariamente que tá errado, mas ele está usando uma regra que é, no caso, a regra da desanalisação, que é essa troca, né, do fonema, como a gente falou lá no começo, do fonema nasal para o fonema oral. E para finalizar, eu vou ler um pedaço desse texto que tem aqui, que a gente colocou no slide. Fala assim: quando um aluno ou qualquer outra pessoa pronunciar homem, onte, garagem, bobagem, você vai poder corrigir com a consciência de que está tentando ensinar uma forma oficial, padrão, culta, que na verdade é apenas conservadora, enquanto as formas não padrão, populares, são inovadoras e respeitam as tendências normais do idioma, né? Então, é esse o nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido um pouco do que é um tema, com certeza é um tema muito amplo, mas que a gente está estudando e que vai valer a pena. Cada conhecimento que a gente está adquirindo aqui, com certeza vai valer a pena para a sala de aula, para que a gente possa passar para os nossos alunos. E é isso.